Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors, um canal que trata sobre mecânica leve, mecânica de pequeno porte. Sobretudo motosserras, roçadeiras, sopradores e motores de popa. Vejam bem, motor, pequeno motor aqui, de ciclo 4 tempos. Isso mesmo, ele não é um 2 tempos, é um motorzinho 4 tempos. Makita, para ser mais exato, um soprador, mas esse mesmo motor também equipa alguns modelos de roçadeira da marca Makita. Motores ciclo 4 tempos trabalham com gasolina pura, sem mistura, e ele tem um depósito de óleo, um cárter, para lubrificar o motor. Motor 4 tempos, mais econômico, com mais torque em baixa rotação, isso é mais força em baixa, porém não tem tanta potência em alta como quanto um 2 tempos, certo? O que eu quero mostrar para vocês hoje? Vejam bem, vamos dar uma conferida aqui rapidinho no sistema de comando de válvulas. Esse sistema aqui trabalha com varetas, certo? Vamos tirar aqui a tampa de válvulas. Ele trabalha com duas pequenas varetas acionadas pela roda de câmbio ou comando de válvulas que vai aqui embaixo. Vocês vão ver agora. Diferente das roçadeiras da linha GX da Honda, que trabalham com correia de borracha em banho de óleo. Ótimo. Aqui os balanceiros de válvula. Quando o motor gira, aí faz um movimento, abertura e fechamento, tanto da válvula de admissão quanto de escapamento ou exaustão. Os movimentos de válvula, aqui ó, vamos tirar a tampa do comando. Ele tem um tempo certo de abertura e fechamento. Ele tem um enquadramento de válvulas. Se no momento que você, por algum motivo, desmontar o motor, já seja para trocar alguma peça, para limpeza, descarbonização ou algo similar, remontar novamente fora do ponto, ele não vai funcionar. Ele não chega a ter aquele problema de dar interferência, isto é, se ele está muito fora do ponto, entortar válvula. Não acontece isso aí não, simplesmente, nesse modelo não, porque ele não, as válvulas não ficam tão perto do topo do pistão. Mas o que sim vai acontecer é que ele não vai pegar, não vai funcionar de jeito nenhum. Então, tá aqui, ó. Tá vendo como é que funciona? Simples, né? Ele tem a roda de comando, uma engrenagem, que é acionada por outra engrenagem primária que está no eixo virabrequim. Aí, ó. Por cada 2 voltas que dá o eixo principal, o virabrequim, dá 1 volta a roda de câmbios. Abre e fecha as válvulas, tanto de admissão quanto de escapamento. Isso aqui tem que acontecer no tempo certo. A abertura de válvula de admissão tem que acontecer no momento certo, quando o pistão está descendo, começa a descer, para ele puxar a misturar combustível para dentro do cilindro. Quando o pistão volta a subir de novo, tá? No tempo de compressão, as 2 válvulas têm que estar fechadas e o pistão subindo e comprimir aquela misturar combustível. A vela da centelha empurra o pistão para baixo com a queima do combustível. Ainda continuam fechadas as válvulas. Quando o pistão volta a subir novamente, e nesse momento abre a válvula de escape para liberar os gases da queima. O pistão subiu, liberou os gases, ele começa a baixar novamente, aí abre a válvula de admissão. Se isso aí não acontecer tudo no tempo certo, a máquina não funciona, o motor não funciona. E o que pode acontecer às vezes? Vocês desmontar, tirar a roda de câmbios, esse eixinho aqui sai, ó. Vamos remover ele daqui. Olha aí, ó. Ele sai daí, a roda vai sair desse lugar aqui também, mesma coisa, os braços oscilantes aqui, de acionamento, tira o eixo, ele vai sair do lugar. Se você montar essa roda fora de ponto,
um dente para um lado, outro para o outro lado, ou atrasado ou adiantado, ele vai pegar e vai funcionar. Não vai funcionar direito, mas vai. Se colocar mais de um dente para um lado ou para o outro, ele já não pega mais. E como é que você vai fazer para conferir, ou melhor, para colocar no ponto certo o movimento de válvulas? Vejam bem, são três pontos de referência que você tem que ter em conta. Vamos tirar o ventilador, que você tem que ter em conta para colocar no ponto o motor. O movimento de válvulas não é o ponto de ignição, tá? Nós estamos falando de ponto de ignição, e sim do movimento de válvulas. Ótimo. Primeira coisa, tá? Aqui, ó. Você tem uma marcação aqui no volante, tá vendo? Tem esse risco aqui em relevo. Aí o volante gira. E esse risquinho aqui tem que coincidir com essa outra marca, esse outro risco que está no módulo de ignição. O módulo é fixo, o volante gira. Então, quando coincidir esse risco com essa marcação aqui no módulo, o pistão, aqui ó, o pistão, ele tem que estar no topo, no ponto morto superior. O pistão tem que estar aqui em cima, certo? Vejam bem, aí, olha a chave, olha a marcação, aqui está no ponto. Se eu girar para esse lado, olha, o pistão baixa. Voltar de novo, o pistão está no topo. Se eu girar para o outro lado, o pistão baixa novamente. Olha a chave. Tá vendo? Se girar para lá, ele baixa. Para cá, ele baixa. Aí é o ponto. Aí é o ponto morto superior. Conferiu isso aí, então? Tá? O ponto aqui, com esse aqui, o pistão está no topo. Aí você vira do outro lado, tá? E vai colocar essa roda dentada aqui no ponto, a roda de Camis. Vocês podem ver que ele tem uma marca de referência aqui, ó. Tem aqui e aqui tem outra, ó. Tá vendo? Bem aí, ó. Aqui e aqui. Vamos girar, dar um giro no motor. Aí, pronto. Aqui, ó. Coincidiu aqui. Coincidiu aí. Você gira o motor aqui para o outro lado, vira ele aqui. Aí. E aqui tem que coincidir, ó. Aqui está no ponto. O pistão está lá no topo. E você vira e o comando está no topo também. Está aqui. Ou melhor, está no ponto. Se quando esse volante estiver aqui, ó, por algum motivo, se ele estiver aqui e essa roda estiver, no caso, fora do lugar assim, ele está fora do ponto. Um dente ou mais fora do ponto. E aí o que você faz? Simplesmente coloca no ponto, certo? Aqui. Tira. Tá? Ele não vai ser muito simples por conta. Tem que tirar. Agora sim. Tira a roda. Levanta. Tira a roda. Levanta. E troca a posição do dente. Vocês podem ver, ó. Aqui embaixo. Lá, ó. Ele tem a engrenagem. Que vai no virabrequim. E então, quando vou colocar aqui. Quando o pistão estiver no ponto morto superior lá do outro lado, o que vocês fazem? Vamos colocar lá. Vamos deixar já no ponto certo. Aqui. Vamos travar esse volante, tá?
Vamos usar um pequeno macete aqui. Vamos afrouxar o módulo para ele frear o volante. Ótimo, tá aí. Aí, ó. O módulo desceu, ele vai travar o volante no lugar. Vamos deixar aqui no ponto. Eu sei que aqui está no ponto. Eu sei que o pistão está no ponto morto superior. Então, o que eu tenho que fazer agora? Tem que colocar a roda dentada, tá? O eixo de cames, ou melhor, a roda de cames, no ponto certo aqui também. E vai estar tudo bem. Aí, a vareta não quer ficar no lugar, né? Aí, ó, pequena varetinha. Ótimo, tá aí. Então, o volante está lá coincidindo a marca de referência. Aqui nós temos essa marcação e a gente vai fazer coincidir com essa outra marca aqui embaixo. Coloca ele. Olha aí, ó. Aí não, tá fora de ponto. Levantamos ela e gira uma vez. Aí. Está no ponto certo aqui, pode colocar os braços oscilantes. Já coloca o eixo para ele não sair daqui. Ótimo, tá aí. Só para ter certeza que tá tudo certo, aqui está no ponto, gira ele para ver se o volante não se mexeu. Tá aí, tá certo. Agora, colocamos os braços oscilantes. Eles têm uma posição certa em que trabalha. Olha aqui, ó. Ele não vai colocar assim, né? Olha aí. Não. Procura o lugar aí, ó, que eles confrontam aqui. E aí coloca eles no lugar. Ele tem uma cavinha aqui onde vai entrar a vareta. A vareta vai em qualquer posição e pode qualquer uma, e ele pode inverter a posição também, não tem problema. E a outra. Quando vocês montam, se atentem de que esse ponto de apoio aqui do braço oscilante fique encostando no came, no ressalto, que ele não fique fora, né? Se ele fica fora porque está mal montado, os braços oscilantes, aí tira ela, inverte, coloca de baixo para cima ou de cima para baixo e remonta de novo. Ele tem que ficar nessa posição, ó. Aqui, encaixado na vareta, aqui também encaixado na varetinha, certo? E encostando no came. Tá tudo no lugar? Coloca o eixo. Pronto. Tá aí. Esse aí é o ponto de movimento de válvulas, certo? Agora, olha do outro lado, tá aí. Vamos separar o módulo de ignição, que a gente tinha afrouxado ele para travar o volante. E já vamos, daqui um pouquinho já vamos fazer a regulagem dele também. Tá aí. Tá aí, ó. E depois é só regular as válvulas.
Olha aqui, o motor no ponto morto superior. Aí, ó, no topo. Ele vai girar para esse lado aqui. Então, ele começa a descer, abriu a válvula, aqui, ó, abriu a válvula da admissão, encheu o cilindro. Quando o cilindro está cheio, ele fecha a válvula, fechou, e o pistão já está subindo de novo. O pistão está subindo, subindo, está lá no topo, produziu a centelha, o pistão está lá em cima, deu a centelha, a queima da mistura ar-combustível está empurrando novamente para baixo o pistão. O pistão chegou embaixo, empurrado pela queima do combustível, agora ele começa a subir novamente e abre a válvula de, aí, ó, de escapamento, de exaustão. Para quê? Para liberar os gases da queima. Sobe, 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 chegou no ponto morto superior, saíram todos os gases queimados, se repete o ciclo, ele começa a descer de novo e novamente abre a válvula de admissão para puxar de novo, misturar combustível do carburador para encher o cilindro, certo? E esse aí é o tempo do motor. Tá aí. Tá aqui. E aqui melhor, aí. E do outro lado, tá aí, ó. Certo, pessoal? Isso aí é bem interessante para quando vocês têm que desmontar ele, sabe? Não se apavorem, tá? Não fiquem com medo, não fiquem assustados quando vocês veem essas peças. Isso aí, depois que vocês prestem atenção, entendem, como eu sempre digo, tem que entender como funciona para poder consertar. Depois que vocês entendem o funcionamento, fica bem simples, tá? Não tem segredo nenhum. Claro que depois tem a parte de vedação de válvulas, desgaste de cames, ângulo da abertura e vários outros pontos mais que tem que considerar. Mas se a máquina está funcionando bem, catraca da partida, se a máquina está funcionando bem, está tudo certo com ela, e você desmontou para fazer uma limpeza, uma descarbonização e vai montar de novo, essa é a sequência a seguir para colocar no ponto as válvulas. E agora, rapidinho, zero 30. Pronto. E agora, uma última dica aqui para vocês. A gente falou que para colocar um ponto tem que se atentar a isso aqui, né? Coincidiu aqui essa marcação do volante com o do módulo, o pistão está em cima e é só colocar lá no ponto o comando de válvulas. Agora, se por algum motivo, quando você coincidir essas partes aqui, esse risco com esse aqui estiver coincidindo e você vai olhar o pistão e ele está embaixo ou na metade do percurso, não está no topo, o pistão não está lá em cima, então muito provavelmente a chaveta do volante esteja atorado. Com isso aí o volante gira sobre o próprio eixo e sai, aí sim ele vai sair o fora de ponto de ignição, certo? E também, se estiver fora no ponto aqui, e você coincidir e não revisar o pistão se está lá em cima, só olhar esse risco, só olhar aqui, virar e colocar no lugar, conferir de novo, pronto, e tentar fazer pegar e não funciona, e você diz, pá, mas eu coloquei no ponto as válvulas, por que não está pegando? Se o pistão não estiver em cima, também não vai funcionar. Por isso que eu falei, são três coisas que tem que se atentar. Essa marcação aqui, do volante com o módulo, o pistão no ponto morto superior, tem que estar em cima, quando esse estiver coincidindo, e o risquinho do comando de válvula, coincidindo aqui embaixo, como já mostrei para vocês, certo? Tá aí. Prontinho. Regulagem de válvulas, aproximadamente a cada 100 horas. Fica em torno de 0,13 admissão, 0,15 escapamento. E nada mais, motor muito, muito bom. Gosto muito desses motores aqui da Makita.
A qualidade excelente, tá? Muito boa qualidade, o acabamento, a construção dele, muito bacana. Primeira linha, Makita para mim é uma máquina de primeira linha. Certo, pessoal? Então é isso aí, tá? Um videozinho rápido, um conteúdo bem básico aqui para vocês. Espero que seja de utilidade. Se não entenderam bem, ficou alguma dúvida, aqui embaixo, na área de comentário, eu esclareço para vocês. Certo, pessoal? Forte abraço e um ótimo final de semana.